Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa passagem que, olha, à primeira vista parece curta, mas é um verdadeiro epicentro de significado teológico e histórico no livro de Atos. Estamos falando da introdução de Estevão. São só 8 versículos, ali de Atos 6, versículo 8 a 15, mas eles são a calmaria antes da tempestade, sabe? Eles preparam todo o cenário para um dos discursos mais explosivos e para o primeiro martírio da história da igreja. E para a gente entender por que esse testemunho de Estevão foi um ponto de virada tão fundamental, a gente vai fazer uma espécie de autópsia dessa narrativa, usando múltiplas lentes acadêmicas. Vamos explorar o contexto histórico que estava fervendo na época, vamos analisar a estrutura precisa do texto, a sua força retórica, que é muito sofisticada, e, finalmente, as implicações teológicas profundas que ecoam até hoje. O nosso objetivo aqui é ir além da superfície e entender de verdade a relevância dessa figura para a transição da fé cristã de um movimento local para uma fé global. Vamos começar? Bem, antes de mais nada, para a gente interpretar qualquer texto antigo de forma correta e profunda, o contexto é tudo. Não tem como fugir disso. A gente precisa, de alguma forma, nos transportar para aquele palco onde a história aconteceu, tentando entender as pressões, as culturas, a mentalidade da época. E no caso do livro de Atos, esse palco era um ambiente, para dizer o mínimo, fascinante, complexo e extremamente volátil. Um ponto crucial que a gente precisa ter em mente desde o início é o seguinte: o livro de Atos não se apresenta como uma coleção de mitos ou lendas, de forma alguma. Lucas, o autor, ele posiciona sua obra como o que a gente chamaria de uma monografia histórica, seguindo os melhores padrões da sua época. Ele escreve com a precisão de um historiador greco-romano, sabe? Gente como Políbio ou Tucídides. Ele se preocupa com cronologia, com geografia, com figuras políticas, com detalhes que podiam ser verificados. O propósito que ele mesmo declara a Teófilo lá no comecinho do seu evangelho é oferecer uma narrativa ordenada, para que se tenha plena certeza das coisas. Portanto, a gente está lidando com um documento que reivindica seu relato historicamente confiável. E como era a realidade desse mundo? Imagina só o cenário. A igreja primitiva era radicalmente vulnerável. Pensa num grupo sem poder social, sem poder político, sem poder militar. Nada. Era vista como um movimento minoritário, uma seita dentro do judaísmo, e tudo isso debaixo da bota do poder esmagador do Império Romano. E Jerusalém, o berço de tudo, era um verdadeiro caldeirão de tensões religiosas e políticas. Tinha diferentes facções judaicas brigando entre si e a presença constante da autoridade romana em cima de todo mundo. E é aqui que mora um paradoxo fascinante. Foi justamente essa pressão, essa fragilidade toda, que serviu como um motor para impulsionar a mensagem do evangelho de um canto obscuro do império até o seu coração, Roma, em menos de uma geração. A história de Estevão é um momento decisivo nesse processo explosivo. E olha, as tensões não eram só externas, com o império ou com o judaísmo tradicional. Dentro da própria comunidade cristã, a coisa também pegava fogo. Havia uma divisão cultural muito importante. De um lado você tinha os hebreus, judeus que nasceram e foram criados na Judéia, cuja língua principal era o aramaico. Eles eram culturalmente mais tradicionais, mais ligados ao templo. Do outro lado, os helenistas, que eram judeus nascidos na diáspora, ou seja, espalhados pelo império. A língua deles era o grego, a língua universal da época, e eles eram, por natureza, mais abertos e integrados à cultura greco-romana. E o nosso protagonista, Estevão, como o próprio nome grego, Stéfanos, já indica, pertencia a este segundo grupo. E essa identidade dele é absolutamente crucial para a gente entender a oposição que ele enfrentou, porque a perspectiva dele provavelmente desafiou as estruturas mais conservadoras da fé. Então, para a gente fechar essa primeira parte, a história de Estevão se desenrola num palco perigoso e multifacetado. Lucas nos oferece uma narrativa histórica muito cuidadosa da expansão do cristianismo, um movimento que cresce na marra, em meio a uma enorme fragilidade externa e a complexas tensões internas. E é nesse ponto de ebulição, nesse exato momento de conflito cultural e teológico, que Estevão, um judeu helenista, surge como a figura-chave cuja perseguição vai se tornar, ironicamente, o catalisador para a missão global da igreja. Certo. Com um cenário histórico bem estabelecido, vamos agora botar uma lupa no texto em si. É o que a gente chama de exegese, a arte e a ciência de interpretar um texto a partir de uma análise metódica das suas palavras, da sua gramática, da sua estrutura. Tudo isso buscando descobrir a intenção original do autor. Porque acreditem, Lucas não jogou essas palavras de forma aleatória. Cada elemento da narrativa é intencional e contribui para a construção de um argumento muito, muito poderoso.
Essa passagem se desenrola como uma peça de teatro, cuidadosamente estruturada em 4 atos. O primeiro ato, que a gente pode chamar de ministério poderoso, já estabelece de cara a autoridade divina de Estevão. Ele é cheio de graça e poder e realiza grandes maravilhas e sinais. O segundo ato introduz o conflito, oposição e debate. Membros de várias sinagogas se levantam para discutir com ele, mas são simplesmente incapazes de resistir à sua sabedoria. O terceiro ato escala a injustiça com as falsas acusações. Já que foram derrotados no campo das ideias, os oponentes partem para a conspiração, para a calúnia. E o clímax chega no quarto ato, com a validação divina. No auge da hostilidade, Deus intervém de forma visível, fazendo o rosto de Estevão brilhar. Essa estrutura dramática não é acidente. Lucas está construindo um caso quase jurídico e teológico para o seu leitor. E se a gente for para o grego original, a coisa fica ainda mais interessante. Algumas palavras-chave aprofundam muito o nosso entendimento. O poder de Estevão é descrito como dinamis, a mesma palavra usada para os milagres de Jesus. Não é uma força comum, é poder divino em ação. É a raiz da nossa palavra dinamite, para a gente ter uma ideia. A sabedoria com que ele falava é Sofia, que no contexto bíblico não é só inteligência, é uma sabedoria profunda que vem do Espírito. A oposição vem da sinagogue, a sinagoga, mostrando que o conflito não foi uma briga de rua, mas algo institucional, organizado. E o mais importante, seus acusadores são chamados de pseudomártires, falsas testemunhas, um termo que é uma bomba porque ele ecoa diretamente o julgamento de Jesus, criando uma conexão teológica que é totalmente deliberada. E o mais fascinante é que a própria gramática de Lucas é uma ferramenta de interpretação. É sutil, mas poderoso. Quando ele afirma que os oponentes não podiam resistir à sabedoria de Estevão, o verbo grego no tempo imperfeito sugere uma ação contínua, repetida. Ou seja, eles tentaram de novo e fracassaram continuamente. Em contraste, as ações dos conspiradores, instigaram, subornaram, arrebataram, são descritas com verbos no auristo, que indicam ações pontuais, decisivas, como um golpe rápido. Essa escolha gramatical cria um contraste poderoso. De um lado, a eficácia contínua e sobrenatural do ministério de Estevão, do outro, as ações maliciosas, pontuais e deliberadas de seus inimigos. A sintaxe de Lucas narra a história da injustiça. Então, fica bem claro que Lucas construiu essa narrativa de forma meticulosa. Cada elemento, seja gramatical ou estrutural, não está ali por acaso. Eles servem a um propósito maior: validar Estevão como um servo autêntico de Deus, destacar o poder divino em ação, mesmo no meio da oposição, e preparar o leitor, de forma dramática e teológica, para o discurso monumental e o martírio que virão logo em seguida, no capítulo 7. A próxima camada da nossa análise é a retórica, a antiga arte da persuasão. Um autor culto do primeiro século, como Lucas, escrevendo para um público que estava familiarizado com a tradição greco-romana, ele não estava apenas relatando fatos, ele estava construindo um argumento persuasivo. E essa passagem, embora seja curtinha, é uma pequena obra-prima de persuasão retórica. A primeira ferramenta que Lucas usa com maestria é o que os gregos chamavam de ethos, que é o apelo à credibilidade e ao caráter do orador. Preste atenção nisso. Antes mesmo de Estevão dizer uma única palavra do seu discurso, Lucas já estabeleceu a autoridade dele de forma irrefutável. Ele não é um agitador qualquer. Ele é descrito como cheio de graça e poder. Ele realiza maravilhas e sinais que eram vistos como a chancela divina. E a sabedoria dele é de origem espiritual, sendo, portanto, irresistível. A mensagem de Lucas para o leitor é clara e direta. Preste atenção, este homem tem a autoridade de Deus para falar. Em contraste direto, a gente vê a estratégia retórica dos oponentes. Eles usam uma tática clássica e, vamos ser sinceros, suja. A tentativa de destruir o ethos do adversário por meio da calúnia. Como não conseguem vencê-lo no debate, eles o acusam das ofensas mais graves possíveis para um judeu daquela época: blasfêmia contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei. Só que a genialidade de Lucas está em como ele expõe e inverte essa tática. Ao revelar que as testemunhas eram falsas e subornadas, Lucas não apenas defende Estevão, mas ele transforma a acusação em uma prova da malícia e da corrupção dos próprios acusadores. A retórica deles se volta contra eles mesmos como um bumerangue. E aí, a gente chega ao clímax retórico. Lucas usa o patos, o apelo-emoção, como imagem que é simplesmente inesquecível. Em meio a um tribunal hostil, sob o peso de acusações de morte,
O rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Essa é uma pincelada retórica genial. Ela evoca sentimentos de transcendência, de pureza, de validação divina, criando um contraste visual e emocional avassalador com a escuridão e a feiura das acusações. Lucas quer que o leitor sinta a santidade de Estevão e se indigne com a injustiça da cena, envolvendo a gente emocionalmente na narrativa. Resumindo a ópera, essa passagem é muito mais do que um relato factual. É uma peça de persuasão cuidadosamente elaborada. Lucas emprega as ferramentas da retórica clássica para construir o seu caso. Ele estabelece o ethos de Estevão, a autoridade divina dele. Ele expõe a falácia e a malícia dos seus oponentes e ele usa o patos, a emoção, para selar sua argumentação no coração do leitor. O objetivo final é validar a mensagem do reino de Deus e legitimar o testemunho de seus servos, mesmo diante da morte. Depois da análise histórica e literária, a gente chega agora no coração da questão, a teologia. O que a história de Estevão nos ensina sobre as verdades fundamentais da fé cristã? Porque essa narrativa não é apenas inspiradora, ela é, na verdade, um denso compêndio de teologia prática, com implicações enormes para a vida da igreja. A história de Estevão é uma mina de ouro teológica, ensinando sobre pelo menos 4 doutrinas-chave. Primeiro, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito aqui não é uma experiência mística passiva, mas uma capacitação dinâmica para a missão, que resulta em poder, dinamis e sabedoria, sofia. A grande implicação é que essa plenitude não é reservada a uma elite de apóstolos, mas está disponível para todos os que servem. Em segundo lugar, a eclesiologia, a doutrina da igreja. Estevão foi separado para um serviço prático, o de diácono, mas o ministério dele transborda para a pregação pública. Isso nos ensina que, na visão de Lucas, não existe uma divisão rígida entre ministérios práticos e espirituais. Todo serviço é espiritual e pode levar à proclamação. Em terceiro, a missiologia, a doutrina da missão. A perseguição e a morte de Estevão, que poderiam ser vistas como uma derrota, tornam-se o catalisador que espalha os cristãos, levando o evangelho para a Judéia e Samaria. A oposição vira motor da missão. E, por fim, a martiriologia. A morte fiel não é um fracasso, mas a forma mais elevada de testemunho. A palavra grega para testemunha é martis, de onde vem a nossa palavra mártir. Estevão é o protomártir, o primeiro a selar seu testemunho com a própria vida. E essa experiência de capacitação de Estevão não surge do nada. Ela é o clímax de uma longa trajetória bíblica. Lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus capacitava indivíduos específicos para tarefas específicas, profetas, reis, juízes. Depois, essa capacitação se concentra e atinge seu ápice em Jesus, que realiza todo o seu ministério no poder do Espírito. A grande virada acontece em Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito é derramado sobre toda a comunidade dos crentes. E aqui, em Atos 6, com Estevão, a gente tem a prova definitiva. A promessa não era só para os 12 apóstolos. Ela se cumpre de forma plena em um leigo, um servo escolhido para uma tarefa prática, demonstrando que a capacitação divina pelo Espírito é para todo o corpo de Cristo em todas as suas funções. Concluímos, então, que a teologia que emerge destes versículos é robusta e desafiadora. Ela nos mostra um Deus cujo Espírito capacita todos os crentes para um ministério multifacetado, que integra o prático e o espiritual. E nos revela uma verdade difícil, mas central. A soberania de Deus é tão grande que ele pode usar até mesmo a oposição mais feroz e o sofrimento de seus servos como um testemunho poderoso que, no fim das contas, serve para avançar sua missão no mundo. E agora a gente chega na camada final e mais profunda de significado nesta passagem. Lucas não está apenas nos contando a história de um herói da fé. De uma forma muito intencional e artisticamente elaborada, ele está pintando um retrato de Estevão que serve como um espelho, um reflexo direto da paixão de Jesus Cristo. Os paralelos que Lucas estabelece entre Jesus e Estevão são simplesmente impressionantes, inconfundíveis. É quase um copia e cola teológico. Ambos são descritos como cheios do Espírito. Ambos realizam grandes sinais. Ambos falam com uma sabedoria que silencia seus oponentes. Ambos são levados perante o mesmo tribunal, o Sinédrio. Ambos são acusados das mesmas ofensas, baseadas em falsas testemunhas, falar contra o templo e a lei. E no clímax de suas vidas, no momento da morte, ambos proferem palavras de perdão para seus executores. Essas semelhanças não são coincidência, são um recurso teológico deliberado e poderosíssimo de Lucas. Isso ilustra um ponto teológico central no Novo Testamento.
A vida do discípulo é uma participação na vida de Cristo. O martírio de Estevão não é apresentado como uma tragédia ou uma derrota, mas como a incorporação do padrão do Messias sofredor, aquele profetizado lá em Isaías. Ao sofrer com fidelidade, o discípulo se conforma à imagem de seu Senhor. E assim como o sofrimento de Cristo não terminou na cruz, mas levou à sua vindicação na ressurreição, o testemunho de Estevão aponta para essa mesma esperança e vitória final. Portanto, a conclusão desta lente cristocêntrica é que Lucas modelou deliberadamente a narrativa de Estevão para espelhar a paixão de Jesus. Isso eleva Estevão de um simples herói para um ícone de Cristo e demonstra que a forma mais profunda de união com o Senhor pode se manifestar não através do sucesso mundano, mas através da fidelidade no sofrimento. E que esse sofrimento fiel se torna o testemunho mais eloquente da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. O caminho do discipulado, em última instância, é o caminho da cruz. Chegamos ao final da nossa análise. A gente percorreu o contexto histórico, a estrutura exegética, a arte retórica, a riqueza teológica e a profundidade cristológica destes 8 versículos. Agora, vamos consolidar as peças para a gente extrair as lições duradouras que essa passagem nos oferece. Recapitulando rapidamente, a gente viu que a história de Estevão se desenrola num contexto de extrema vulnerabilidade, mas é impulsionada pelo poder soberano de Deus, que usa a pressão para expandir sua missão. Descobrimos que a narrativa é uma obra-prima literária e retórica, projetada para validar o servo de Deus e sua mensagem. Aprendemos que sua teologia é revolucionária, enfatizando a capacitação de todos os crentes pelo Espírito e o surpreendente papel redentor do sofrimento. E mais profundamente, vimos que a vida de Estevão é, acima de tudo, um poderoso espelho da vida, do sofrimento e da vitória de Jesus Cristo. É claro que a nossa análise aqui é só um ponto de partida. Para quem quiser se aprofundar, algumas sugestões são bem valiosas. Primeiro, a leitura atenta e repetida do discurso completo de Estevão em Atos 7 é indispensável. É uma das releituras mais brilhantes da história de Israel em toda a Bíblia. Segundo, um estudo da teologia do Espírito Santo em toda a obra de Lucas, seu Evangelho e o livro de Atos, vai revelar um tema consistente e muito poderoso. Terceiro, pesquisar o complexo ambiente socio-religioso da Jerusalém do primeiro século vai enriquecer demais a leitura. E, por fim, um exercício de comparação detalhada entre o relato do martírio de Estevão e as narrativas da crucificação dos evangelhos vai revelar ainda mais conexões teológicas. Finalmente, para que esta análise não seja apenas um exercício intelectual, mas nos mova à reflexão, deixo algumas perguntas. O que significa para nós hoje sermos cheios do Espírito? Como essa capacitação divina pode se manifestar em nosso serviço e testemunho diários, em nossas profissões e vocações? E de que forma a oposição ao Evangelho hoje se assemelha àquela enfrentada por Estevão? Talvez não seja com apedrejamento físico, mas com marginalização cultural, com calúnia intelectual ou com pressão social. Como a gente pode responder com a mesma sabedoria e graça? E a pergunta final, que ecoa através dos séculos a partir do testemunho de Estevão: estamos dispostos a abraçar um caminho de fidelidade a Cristo que pode eventualmente incluir o sofrimento? A história do primeiro mártir é um chamado atemporal à coragem, à integridade e a uma vida totalmente rendida ao poder do Espírito, confiando que, independentemente do custo, nosso testemunho ecoa a vitória final de nosso Senhor. Muito obrigado.